Pronto, agora começou a gravação. A aula é sobre Jürgen Habermas. É um filósofo, é um filósofo muito famoso, porque ele perambula entre filosofia e sociologia. Ele é filósofo e sociólogo, considerado em filósofo e sociólogo. Então, nos cursos de filosofia e de sociologia, esse cara é badalado com força. Ele é o cara da vez. Ele está bem velho, ó, vocês podem olhar aí. Deixa eu até tirar aqui da tela cheia para vocês admirarem a cara dele quando eu for falando. Ele é bem velho. Ele tem 91 anos, nasceu em 1929. Esse cara, ele teve um mestre muito famoso, que eu acho que é Karl Otto Appel, mais ou menos assim, que eles têm uma teoria, praticamente uma continuidade da outra, literalmente, assim. Fizeram uma pela outra. Então, o que vocês vão ver agora de Jürgen Habermas é um refinamento do que já veio de Apple. A Apple já trabalhou com outros caras, enfim, eles têm uma tradição interessante de continuidade de mestres e alunos. Interessante, muito boa. É aquele tipo de coisa assim, que o cara virou um grande filósofo, um grande pensador, mas assim, ele tem seus méritos lógicos, mas ele teve muita sorte de ter encontrado essas pessoas no caminho dele, né? Mesma coisa de Aristóteles, que foi lá atrás de Platão. Aristóteles talvez seja até maior do que Platão enquanto filósofo, mas, porra, o cara foi aluno de Platão, pô. Pelo amor de Deus, aluno de Platão, pô. Platão era o cara da época, pô. Então, assim, foi assim, foi uma boa escada, dá para dizer assim, uma boa escada para você subir. Então, vou voltar para a tela cheia para eu falar o que eu quero. Já caçoei um pouquinho o Habermas, né? O bichinho tá velhinho, que coisa. Né? Uma coisa que é do miolo da filosofia de Habermas é uma tentativa de sair da modernidade. A grosso modo é isso. Que, que é essa tentativa, professor? Por quê? Porque quando Descartes vai falar com aquela ideia do eu penso, que vocês já trabalharam em outras circunstâncias, essa ideia do eu penso trouxe toda a carga do dizer o que é verdadeiro ou falso, o que é bom ou mal, o que é necessário, o que não é, para o sujeito. O sujeito é que determina o que é verdadeiro ou falso, o que é ético, o que não é ético. Todas as éticas que perambularam da modernidade vinham a partir desse sujeito que pensa e determina aquilo que ele diz sobre o que é ou não ser ético. A tentativa de Habermas, que vem do mestre dele, é partir dessa ideia de sair desse sujeito e ir para a comunidade dos falantes, das pessoas que pensam, para todo mundo pensar junto. Ou seja, não vai ser alguém privilegiado que talvez estudou mais que todo mundo, talvez tenha uma mente melhor que todo mundo, que vai pensar agora o que é o ético certo a fazer e determinar para os outros. Não, a ideia de Habermas é ir do sujeito para o intersujeito, do subjetivo para o intersubjetivo. Ou seja, são os sujeitos, a partir das suas relações, que vão determinar e vão pensar o que é ético, o que não é. Nessa ética do discurso, que é o termo que ficou famoso, ética do discurso. Só que isso tem regras, né? Tem umas certas regras. Quais são as regras? A ideia é que todo mundo, dentro dessa comunidade de falantes, comunidade de pessoas que podem se expressar, todo mundo teria o direito de se expressar igualmente. Todo mundo tem direito de expressar seus argumentos, né? E como a gente está falando de uma ética, essa tentativa é de buscar argumentos para fundamentar a ação ética. Por isso que é uma ética do discurso baseada numa teoria que eles chamam de teoria da ação comunicativa. Essa teoria da ação comunicativa é muito famosa em filosofia, em sociologia, em história. Ainda tem uma galera que ama de coração Habermas, porque o que ele tenta dizer, em certo sentido, ele está tentando dar uma fundamentação muito forte para o processo democrático.
Ou seja, como a gente debate, como a gente chega num elemento comum para a ação. Ou seja, dentro dessa ideia, todo mundo é capaz de pensar e dizer, e se expressar, e qual é a única força que deve ser utilizada é a força do argumento. O argumento melhor vence. Então, a pessoa deve se render somente à força da razão. E as normas éticas, elas vão ter validade somente através do consenso, quando se chegar a um termo comum. Isso cai em todas as questões, praticamente, do Enem sobre Habermas. Quando fala de ética em Habermas, a questão geralmente é fazer com que você compreenda o responde é o cerne. Isso, e por que o cerne? Porque quase tudo que os outros filósofos falaram não levam em conta essa ideia de consenso. E por que isso é complicado? E por que isso, em certo sentido, é revolucionário? Porque essa ideia do Habermas, ela combate o solipsismo. O solipsismo é a ideia do só consigo mesmo. É a pessoa que pensa o mundo a partir de si mesmo, a partir dos seus próprios conceitos. Combate o relativismo cultural, no sentido de dizer, fulano tem a cultura dele e eu tenho a minha, então eu devo respeitar a dele, ele respeitar a minha, e cada um age do seu jeito. Habermas vai dizer, não, velho, a gente tem que entrar num consenso, num meio termo, num ponto que faça sentido racionalmente, discursivamente, para essas culturas. Tem que criar ponte entre essas culturas. Por quê? Porque se a gente diz que cada um tem sua cultura e que tudo que é da cultura do outro é simplesmente aceitável, simplesmente porque é do outro, a gente pode acabar acatando abominações, como há culturas em que caras de 40 e poucos anos casam com menininhas de 10 que nem menstruaram ainda, e eles começam a utilizar o corpo dela antes mesmo dela menstruar. Ou seja, é estupro. Dentro da legalidade do nosso é estupro. No Ocidente é estupro. Porque a gente tem que simplesmente aceitar e não fazer, entrar no consenso com esse cara. Dizer, meu irmão, espera pelo menos mais 5 anos, miséria. Entende? Entrar numa discussão para ele entender que algumas coisas não são aceitáveis em outros pontos. E tentar achar um meio termo. Um local pacífico onde a gente possa discursar. E essa ética do discurso de Habermas também briga contra o monopólio da ciência, que a ciência geralmente tenta dizer o que é verdadeiro ou falso, e todas as outras pessoas são tratadas como senso comum. Ou seja, é uma ideia, em certo sentido, tirânica, que a ciência faz. Por quê? Porque você chega a uma instância de fora tentando dizer como você deve agir. Ela fala assim, mas eu não tive nenhum momento, nem fui consultado em momento algum. Por que eu tenho que agir de acordo com esses seus critérios? É a tecnocracia, né? O governo da técnica. É isso que foi levantado pela, pela escola de Frankfurt, quando ele falava da razão instrumental. A razão, em vez de falar, simplesmente de compreender tudo aquilo que é racional e que pode ser bom, benéfico, etc., passa a ser simplesmente um instrumento da técnica. Então, tem que fazer o que é mais eficiente. Aquela ideia de custo-benefício entre jogo. Ou seja, tudo que passa a ser mais lucrativo, mais eficiente, teria que ser o seguido. Então, o Habermas também briga contra essa ideia, no sentido de que tem que todo mundo ser ouvido, né? Todo mundo tem que participar. Né? É mais ou menos essa ideia do que o discurso, a ética do discurso de Habermas corre por fora, né? É simples. Simples no sentido de que você tem como compreender que a ética do discurso é praticamente colocar em jogo todo mundo, todos os falantes, através desse discurso. Né? Tem pontos lógicos dessa ética do discurso, da teoria da ação comunicativa, que são bem mais cabulosos. A gente não vai entrar nisso porque é uma filosofia da linguagem muito forte que tem por base, né? por base sobre atos ilocucionários, perlocucionários, sei que tem uns nomes chatos que não cai no Enem, provavelmente nunca vai cair, porque é muito técnico.
muito técnico para a gente falar de coisas desse tipo no ensino médio. A ideia é de que as normas precisam ser fundamentadas através da discussão e do consenso. E isso tira todo mundo do patamar do Olimpo e desce todo mundo para o mesmo patamar. Né? Aí as críticas que vêm é dizer bem simples, aqui é meio utópico fazer isso, no sentido de que a ciência continua tendo um peso, o cientista continua sendo mais ouvido do que os outros. Né? A manipulação da informação é muito fácil de fazer, principalmente atualmente. Habermas não, quando ele lançou essas teorias, não havia essa confusão que havia hoje, né, sobre como a informação pode ser manipulada e fazer com que as pessoas, através desse debate, sejam manipuladas também. Há diversas críticas, mas isso aí não cabe agora, porque o cerne da gente é entender o que Habermas disse, não simplesmente os críticos de Habermas, que são vários. Como ele está vivo, então é algo que vai permanecer por muito tempo, né? Porque assim que ele morrer, geralmente quando o filósofo morre, há um rabum, uma explosão de suas teorias, todo mundo quer ler o cara quando o cara morre, aí vai gerar outras críticas, outras complicações, outros desdobramentos, enfim, é tudo isso que a gente tem para apresentar para hoje. Vocês têm dúvidas com... Sim, Gustavo, ele, nesse sentido, ele é crítico de Descartes. O que é que Descartes faz? Quando Descartes faz com aquela ideia do eu penso, se você lê as meditações cartesianas, Descartes, praticamente, ele só diz que somente, ele só consegue provar que só ele existe no mundo. É a única coisa que ele consegue provar, é que somente ele existe. Ele não consegue nem provar que as outras pessoas são pessoas de verdade. Ele não consegue provar. Tem um monte de discussões sobre isso em outros trechos, sobre teoria da mente, por exemplo. Ele não consegue provar que outras pessoas têm mente. Porque ele só consegue provar que ele pensa. É a única coisa que ele consegue provar para muita gente. É somente o passo que ele argumenta. Então, como é que ele vai fundamentar uma ética se ele só consegue provar ele? Ele só consegue provar o bom para ele. Ele não consegue provar para o outro, né? Que é a ideia do solipsismo, que só você existe no mundo. Não existem outras pessoas. Toda a realidade é fruto da sua mente, na ideia do solipsismo. Ou seja, nada existe que não seja sua mente. É como se você vivesse um grande sonho. Um grande sonho que você não tem muito controle, né? Lógico, mas essa ideia é mais ou menos do solipsismo. Aí Descartes bate pesado, Habermas bate pesado nisso porque grandes parte das éticas que foram tratadas nesse sentido, do sujeito que pensa e quer determinar o que o outro faz, não deram muito certo. Inclusive a de Kant, né, onde ele quer brigar principalmente é com o imperativo categórico de Kant, que a gente já viu. O que é que o imperativo categórico de Kant diz? Haja de um modo de que sua ação se torne uma lei universal. Ou seja, sua ação seja digno de espelho para os outros. E os outros passam a te seguir. Porque haveria uma espécie de racionalidade que forçaria o cara a seguir você porque acharia aquilo também racional. A ideia de racionalidade é uma ideia iluminista de racionalidade para Kant. Para Habermas, o racional é justamente o discutido. O racional é aquilo que foi apurado, peneirado, é aquilo que é racional, que foi tirado, aparado as arestas, dá para dizer assim. É isso que se torna racional no discurso, na ética do discurso. Mais alguém? Estou olhando o chat aqui. Mais alguém? Perguntas? Jardiel? Maria Eduarda? Nada? Não, professor, tá tudo ok, né? Beleza. Enfim, com essa aula a gente termina o módulo de ética, propriamente dito. Né? Amanhã eu vou até tirar aqui a gravação para poder falar as coisas para não ficar no